Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom domingo para todos vocês. A antífona de entrada de hoje: povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. Na primeira leitura de hoje, nós temos a narração da vocação de Eliseu. Depois do episódio que Elias está no Horebe, aonde ele renova a sua adesão pessoal a Deus, mas é um profeta sofrido que sente a solidão, e Deus então promete para ele um sucessor, e esse sucessor é Eliseu. Então Elias vai ouvir do Senhor a ordem: vai e unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Então já anuncia que ele vai ter um sucessor. Termina o tempo de Elias, o ciclo de Elias está chegando ao fim. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, que estava trabalhando, lavrando a terra. Então Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Lançar sobre o seu manto é dar para alguém uma vocação. Então chama-o para uma vocação, a vocação de profeta. Então a prontidão de Eliseu. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois o que eu te fiz. Ele retirou-se, tomou a junta de bois e a imolou. Então ele toma os bois, mata os bois, pega a madeira do arado e da canga e usa para assar a carne e dá a carne para as pessoas comerem. Então tem esse gesto de liberar-se dos animais e de todos os seus instrumentos de trabalho. É um gesto de que alguém está disposto a renunciar ao seu passado para assumir uma vocação. Por exemplo, nós encontramos nos apóstolos, quando eles deixam o barco, deixam a rede para seguir Jesus. É para dizer assim: aquilo que eu fazia até agora não tem mais sentido. Assumo um novo trabalho, assumo uma nova vocação. Mas depois também o repartir os seus bens com os outros. No caso aqui, os bois que se tornam carne para dar para os outros comerem. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se a seu serviço. A disponibilidade desse que vai ser um grande profeta também, Eliseu, que vai suceder a um grandioso profeta de Israel. Então nós vemos assim essa disponibilidade, a disponibilidade de Elias, que aceita que vai ser constituído um novo profeta. Ele vai e cumpre aquilo que o Senhor manda, joga sobre ele o seu manto, e vemos assim a disponibilidade que acrescenta uma coisa, aquilo que ele vai dizer: deixa-me ir me despedir do meu pai e da minha mãe, porque o separar-se da família para servir ao Senhor é uma coisa que é uma peculiaridade em Israel, aonde o vínculo familiar era muito importante. Então isso que é pedido a Eliseu, ele logo o faz com prontidão. O Salmo 15 é o salmo responsorial de hoje. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Então esse salmo narra uma grande ligação do salmista, do orante com o Senhor. Uma confiança: em vós me refugio, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Mesmo me acordando de noite, vai me dizendo o que fazer, vai me ajudando. Eis porque meu coração está em festa, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Junto a vós felicidades sem limites. Da carta aos Gálatas nós temos a segunda leitura da celebração de hoje. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então o tema da liberdade que está no centro, e aqui sob dois aspectos. Paulo vai dizer assim que nós não podemos ficar no pecado. Fomos criados para a liberdade, Cristo nos libertou. Mas também a prática religiosa não pode ser ligada à escravidão da lei. Lembra toda a vida, por exemplo, dos fariseus? Paulo é um fariseu, Paulo conhece bem isso. Então
todas as obrigações religiosas que recaíam sobre eles e que se sentiam justificados, santificados pela prática exterior. Então Paulo vai dizer assim: não, meus irmãos, não é a prática exterior que nos santifica, mas sim é a ação libertadora do Senhor Jesus, que deu a vida para nos salvar. É isso que é motivo para nós de salvação. O apóstolo continua nessa belíssima página e vai dizer assim: não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Então, a única escravidão que devemos ter é essa recíproca do serviço de amor um para com os outros. Paulo vai dizer assim que, olha, o estar libertos pelo Senhor Jesus, que não nos condiciona mais à prática da lei mosaica, não deve ser um pretexto para nós pecarmos. Não é por isso que nós não vamos viver os mandamentos, por exemplo, mas que não é a prática dos mandamentos que nos salva e justifica. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito, assim não satisfareis o desejo da carne. Há uma oposição entre carne e espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. E é aquilo que nós vivemos na nossa realidade, a concupiscência. Muitas vezes sabemos aquilo que devemos fazer, mas não conseguimos fazer. Então, que essa luta, que é uma luta pela vida, pela santidade, que vai aprimorando a pessoa, o homem e a mulher de Deus. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Hoje, Jesus do Evangelho, ele começa a longa viagem até Jerusalém, que vai terminar depois fora de Jerusalém com a sua ascensão. Então, nós aclamamos a este Evangelho com a expressão: fala, Senhor, que te escuta teu servo, tu tens palavras de vida eterna. Retirada da 1 Samuel 3 e do Evangelho de João 6. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então para a ascensão. Por essa expressão que já desde o início do Evangelho, praticamente estamos no capítulo 9, já é essa expressão. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Veja, tomou a firme decisão. Jesus sabe o que vai acontecer em Jerusalém, a sua morte. Então tome a firme decisão, que é uma expressão que se usa na Bíblia em relação aos profetas, quando assumem uma vocação. Assim, a firme decisão como aquela da vocação de Eliseu hoje, na primeira leitura. E ele enviou mensageiros à sua frente. Esses mensageiros chegaram no povoado dos samaritanos e eles não aceitaram de receber Jesus, porque Jesus estava indo para Jerusalém. E eles não aceitavam, não existia uma boa relação entre judeus e samaritanos. Então, Jesus vai ouvir dos apóstolos Tiago e João essa expressão curiosa, né? Irritados com os samaritanos porque não queriam acolher Jesus, eles vão dizer: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Eles se sentem poderosos como Elias. Então Jesus vai dizer, vai se voltar para eles e repreendê-los. Ou seja, que o Evangelho não pode ser usado para fazer o outro sofrer. Eles ainda estão no início do anúncio, onde as pessoas vão escutar e ter a possibilidade de aderir ou não a Jesus. E não é que se chegue já punindo aqueles que nem sequer ouviram o anúncio. E partiram para outro povoado. Então, durante esse caminho, Jesus vai encontrar algumas pessoas e a cada uma delas, Jesus vai usar essa ocasião para anunciar como ser seu discípulo. Alguém vai dizer: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus vai dizer: as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então seguir-me é ser pobre. Outro vai dizer, Jesus vai dizer a outro: segue-me. E ele vai dizer: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus vai dizer: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, o anúncio do reino de Deus é mais urgente. E para isso, por causa desse reino de Deus, nós devemos ter a capacidade de romper até com os afetos mais importantes. De certo que Jesus não está falando isso assim, que não sepulte claramente, mas usa uma imagem forte para falar da importância do reino de Deus.
E um outro vai dizer, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares. Aquilo, por exemplo, que Eliseu pôde fazer, que Elias permitiu. E Jesus vai dizer, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Para dizer que o seguir a Jesus é mais importante que os afetos mais caros, como, por exemplo, a relação com os pais. Na oração de hoje, ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Paz.